Jonas era um homem comum, vivendo tranquilamente entre o povo de Israel. Conhecido por sua fé e seu coração sincero, ele acreditava em Deus, mas temia os caminhos que o Senhor muitas vezes escolhia. Em seus dias, costumava observar o mar distante, sem imaginar que um dia seria engolido por suas ondas. Levava uma vida simples, ouvindo as histórias dos profetas e tentando compreender o propósito divino. Seu coração, contudo, estava dividido entre o desejo de servir e o medo do desconhecido. Ele sabia que Deus tinha planos para todos, mas esperava nunca ser chamado para algo tão grande. Jonas gostava da rotina, do silêncio, e acreditava que sua fé era suficiente apenas na obediência tranquila. O destino, porém, estava prestes a provar o contrário. Certa manhã, enquanto orava, Jonas ouviu uma voz poderosa ecoar dentro de si: "Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim." O chamado de Deus foi claro, mas seu coração se encheu de temor. Nínive era conhecida por sua crueldade e violência, e a ideia de levar a palavra do Senhor até lá parecia loucura. Em vez de obedecer, Jonas decidiu fugir. Pegou um navio rumo a Tarsis, o mais distante possível de sua missão. Queria escapar da presença de Deus, como se isso fosse possível. Enquanto o navio se afastava da costa, Jonas acreditava estar a salvo, mas uma tempestade divina se levantava para mudar o rumo de sua história. Os ventos rugiram com força, e o mar se enfureceu como nunca antes. As ondas batiam com violência contra o navio, e os marinheiros, desesperados, clamavam a seus deuses. Enquanto todos lutavam pela vida, Jonas dormia no porão, tentando esconder-se não apenas da tempestade, mas da própria consciência. O capitão o despertou e exigiu que orasse a seu Deus. Então, por meio de um sorteio, descobriram que ele era o motivo do castigo. Jonas, tomado pela culpa, confessou que fugira do Senhor. Disse que o lançassem ao mar, pois sabia que só assim a tempestade cessaria. Mesmo relutantes, os marinheiros o lançaram nas águas revoltas, e, subitamente, o vento se acalmou e o mar descansou. Nas profundezas frias e escuras, Jonas acreditou que encontraria a morte. O silêncio do oceano o envolveu como uma sepultura líquida. Mas Deus, em sua misericórdia, preparou um grande peixe para engolir o profeta. Dentro do ventre da criatura, Jonas despertou em meio à escuridão e ao cheiro salgado da vida marinha. Não havia luz, nem ar puro, apenas o som do próprio coração e a lembrança de sua desobediência. Durante 3 longos dias e noites, ele refletiu sobre tudo o que havia feito. As correntes do arrependimento começaram a se formar em seu espírito. Ele percebeu que fugir de Deus era impossível, e que sua missão não podia ser evitada. Ali, no ventre do peixe, Jonas orou como nunca antes. Suas palavras eram lágrimas convertidas em clamor. "Da minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu." Sentiu-se pequeno diante da grandeza divina e entendeu que a verdadeira liberdade estava na obediência. O mar que antes o engolira agora o protegia, e o peixe tornará-se instrumento de salvação. Quando seu arrependimento foi completo, Deus ordenou que o peixe o vomitasse em terra firme. Coberto de areia e lágrimas, Jonas respirou o ar da redenção. Ainda cambaleante, levantou-se, decidido a cumprir o propósito que antes rejeitara. Dessa vez, Jonas não hesitou. Caminhou até Nínive, uma cidade imensa e cheia de pecado. As ruas estavam cheias de comércio, idolatria e arrogância. Ele levantou a voz no meio da multidão e proclamou: "Ainda 40 dias, e Nínive será destruída." As palavras ecoaram como trovões sobre o orgulho do povo. Alguns zombaram, outros sentiram o coração arder. O rei, ao ouvir a mensagem, desceu do trono, cobriu-se de pano de saco e ordenou jejum a todos, homens, mulheres e até animais. Nínive, conhecida por sua crueldade, agora se curvava diante de Deus. Jonas, porém, observava tudo à distância, esperando ver a destruição que havia anunciado. Assentou-se fora da cidade, construiu uma pequena cabana e ficou observando o horizonte. Em seu coração, ainda havia um resquício de orgulho e raiva. Ele queria justiça, não misericórdia. Então Deus fez crescer uma planta sobre ele para aliviar seu calor. Jonas se alegrou, mas no dia seguinte, um verme a destruiu, e o sol queimou sua cabeça. Furioso, o profeta reclamou com Deus, mas o Senhor o fez refletir. "Tens compaixão de uma planta que não cultivaste, e não hei de ter compaixão de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre o bem e o mal." Diante dessas palavras, Jonas sentiu o peso do amor divino. Percebeu que Deus não age conforme o desejo humano, mas segundo sua infinita graça.
A cidade que ele esperava ver em ruínas agora se tornava símbolo de arrependimento e perdão. Jonas aprendeu que a obediência não é apenas seguir ordens, mas compreender o coração de Deus. Entendeu que o Criador deseja restaurar, não destruir. A misericórdia, mais do que a justiça, é o verdadeiro milagre do Altíssimo. O profeta retornou ao seu povo transformado. Já não era o mesmo homem que fugira de sua missão. Em seus olhos havia a luz da compreensão e nos lábios, a sabedoria que só nasce da obediência. Ele contava sua história não como vergonha, mas como testemunho. As pessoas se reuniam para ouvi-lo falar sobre o Deus que salva até mesmo os mais distantes. A cada palavra, Jonas lembrava das ondas, do peixe e da escuridão, e de como a graça o encontrara ali. Jonas compreendeu, enfim, que não há profundidade tão escura que a mão de Deus não possa alcançar. Sua história tornou-se símbolo de arrependimento, fé e transformação. Aquele que um dia tentou fugir agora anunciava a esperança. E, assim, a jornada que começou com medo terminou com propósito. O mar, o peixe e Nínive se tornaram memórias vivas de um Deus que age com poder e compaixão. Jonas aprendeu que o maior milagre não é ser salvo das águas, mas ser transformado por elas. E o profeta que outrora se calou agora proclamava com fervor: a misericórdia de Deus é infinita e eterna.